Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5. Vamos ler 14 versículos que conta uma história muito importante e nós vamos tirar crescimento espiritual desse acontecimento. Provavelmente isso ocorreu por volta de 2.500, 2.700 anos antes de hoje, né? E diz assim a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restituiria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e fez mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á de pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém, irmãos? É uma das histórias mais lindas que nós temos. Ela está por volta de
1800 a 700 a.C., então mais ou menos 2.800 anos atrás, ainda na época que Samaria, a capital do reino do norte de Israel, não tinha sido destruída. E o interessante é que o profeta Eliseu é chamado aqui como homem de Deus, profeta de Deus, e a cena ela é muito perturbadora para o rei ímpio de Samaria, que era o rei de Israel. Ele recebeu cartas da Síria. Na época, a Síria era governada por uma dinastia chamada Haddad, Ben Haddad, filhos de Haddad. Era a dinastia que governava a Síria. E o Naamã era um grande capitão, era um homem valoroso. Naamã era um homem valente, Naamã era um homem espirituoso, Naamã era um homem estrategista, Naamã conhecia a arte da guerra, mas, ou como diz o texto, porém era leproso. E lepra, irmãos, na antiguidade era considerado uma doença, maldição, era considerada uma doença incurável. Quem tivesse lepra tinha que ser segregado imediatamente das comunidades, porque era considerado maldição. Então, apesar de ele ser uma pessoa importante, um homem que tinha condições econômicas, ele vivia excluído socialmente. Então, o grande herói da Síria não podia participar de cerimônias públicas, não podia estar perto do rei, não podia estar participando de grandes eventos, porque ele era segregado, ele tinha que ficar sempre isolado, porque era leproso. O Naamã era leproso. Mas uma menininha, que a Bíblia não fala o nome dela, que a gente não sabe qual a idade dela, provavelmente uma mocinha adolescente, não sei se de 13 ou de 15 anos, não sei de que tribo ela era, eu só sei que ela era crente, eu só sei que ela tinha temor de Deus, eu só sei que ela acreditava nos homens de Deus que estavam em Israel. E essa menininha, ela testemunhou. Muitas vezes nós não testemunhamos o que Deus pode fazer, irmãos. A gente não fala para o nosso vizinho, que às vezes está numa situação difícil, a gente não vai lá falar para ele. Por que você não vai na igreja? No final do culto o pastor ora por você, o pastor vai ungir você. Por que você não vai lá na igreja para ouvir a palavra? Porque para a gente receber a bênção, você tem que desejar, você tem que expressar um ato de fé. Essas pessoas que querem receber a cura, mas estão estáticas, ficam lá deitadona ou deitadão, que não quer tomar um ato de fé, não quer levantar, não quer tomar um banho, pôr uma roupa e entrar na presença de Deus, não recebe a bênção, porque a bênção está associada a um ato também da sua parte. Você tem que tomar uma posição, meu irmão, minha irmã. Você quer ver seu filho na igreja, você quer ver seu cônjuge na igreja, tome um ato de fé, comece a clamar, jejue, faz campanha, clama, entra lá na sua casa, no local onde seu filho está dormindo, põe a mão na cabeça dele, repreenda a maldição, porque Deus tem milagre para fazer, através da sua vida, através da sua mão, através do seu comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter um pouquinho mais de audácia, irmãos. Essa menininha aqui, é lepra, não é? Não tem cura, não é? Mas se ele estivesse lá na minha igreja, glória. Se ele estivesse lá na Assembleia de Deus, Vila Padre Anchieta, Ministério Belém, glória. Lá tem homem de Deus. Olha aqui para o culto, meus irmãos. Aqui tem gente que ora, aqui tem gente que jejua, aqui tem gente que tem fé, gente que lê a palavra, que pode pôr a mão na cabeça e repreender toda sorte de enfermidade para a glória do nome do Senhor. A menininha falou, olha, lá em Israel tem homem de Deus, glória a Jesus. Você precisa aprender isso, irmão. Você precisa ser uma testemunha, que nessa menininha, a mulher do Naamã foi lá e falou para ele, coitado, acho que ela falou tudo errado, né, irmão?
Ela falou que era para procurar o homem de Deus, não o rei de Israel, né? Olha que simplicidade. A mulher falou, eu não sei como a mulher falou, essa menina aí falou que você pode ser curado. Ele se animou, sabia que não tinha cura. E aí, meus irmãos amados, o rei da Síria mandou um presente, porque isso é o costume da antiguidade. Ninguém pediria um favor para Deus sem sacrifício. Por isso que ele manda aqui ouro, manda vestes, ele manda oferta, porque esse é o costume antigo. Você vê que Davi fala, eu não entrarei na presença de Deus sem oferta. Olha, nós precisamos aprender com a palavra, irmão. Fala, não, eu não vou com as mãos vazias, não. Então ele manda, o rei manda, e manda uma carta para o rei que estava em Samaria, que era o reino do norte, e falou para ele, olha, estou mandando aí na mão, você cura ele. Olha que fraqueza. Não era isso o testemunho da menina, mas Deus opera, irmão. Às vezes na simplicidade. Eu conheço cada história, irmão, de pessoas na sua simplicidade. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito religiosos, eram muito religiosos, sabe, aquele religioso. Meu pai e minha mãe, eles não bebiam, não fumavam, nada disso. Não eram crentes, eram católicos, mas eram muito fiéis, fazia tudo direitinho, tudo. E quando meu pai começou a ler a Bíblia, ele teve desejo de ir na igreja. Ele é novo convertido, ele chegou naquela época na igreja, irmão, no culto da ceia só entrava membros, não é igual hoje. Naquela época só entrava quem era membro, que era batizado para participar da ceia. Mas meu pai não sabia de nada, chegou, como ele estava de paletó, todo irmão achou que ele fosse crente, mas não era. E ele entrou minha mãe, as criançadas, tudo. Sentou no primeiro banco na igreja sede de Jundiaí, lá no Vianello. Aí o pastor fez tudo, na hora da ceia, irmão, olha a simplicidade do meu pai. O irmão passou com o pão, ele pegou um pãozinho para cada uma das crianças. Ele não sabia, então o primeiro dia, e o diácono não falou nada. Não falou nada. Foi prudente, né? Na hora do vinho, pegou um copinho para cada um. Então até eu tomando, eu não sabia, irmão, aquela simplicidade. E olha que naquela época o negócio era rígido, não era, não. Certamente o pastor deve ter chamado a atenção dele depois, né? Mas, irmão, nessa simplicidade, o meu pai e minha mãe se converteram. Na simplicidade, foram, primeiro que ele tinha se batizado, coitado, olha que vai aqui. Mas Deus fez uma obra na vida dele. Então às vezes na simplicidade, Deus opera também. Então não precisa ficar preocupado, traz a pessoa, irmão. Vocês ficam falando, meu Deus, eu só vou levar se for fulano tal que vai pregar. Vai que um irmão que é simplão, mas Deus opera, irmão. Mesmo na simplicidade, é o Espírito Santo que convence as pessoas, é o Espírito Santo que muda os corações. Convida a pessoa para vir ouvir a palavra de Deus. Não importa se é de quinta-feira, se é de terça-feira, se é de domingo, se é um ciclo de oração. Convida, irmão, porque o Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, irmão. Então convida as pessoas, seja como essa menina. Apesar deles terem entendido tudo errado, e o coitado do rei de Israel entrou em pânico. O rei de Israel falou, mas quem é esse homem aqui? Já interpretou politicamente. Ele está querendo uma ocasião para fazer guerra comigo. Porque como que eu vou curar? Quem sou eu para dar vida? Já entrou em pânico. Não, ele está querendo guerra. Já interpretou tudo politicamente. Ele quer guerra e não sabe como guerrear. Vem pedir um absurdo desse e ficou desesperado. Mas a notícia chegou para o profeta Eliseu. Aí o profeta Eliseu, que é um homem espiritual, que decide as coisas espiritualmente, falou, não, pode mandar ele lá na minha casa, manda ele lá na minha congregação, pode mandar ele lá. E aí chegou na manca, aquele cavalos e carros, tudo, e mandaram na casa do profeta Eliseu. Agora deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Todos nós, eu falei ainda isso ontem para os alunos da escola teológica, acho que o Moisés estava lá, ele ouviu. Todos nós temos paradigmas. O que é isso? Como a gente acha que as coisas devem ser. Tem irmão que acha para ele ser curado, para ele ser batizado com o Espírito Santo, tem que ser um grande congresso. A igreja tem que estar lotada, tem que ser um grande pregador, um pregador de renome. Tudo bobagem, irmãos. Tudo bobagem. Diante de Deus não tem paradigmas. Não tem isso, irmão. Deus opera de muitas maneiras, mas o
Naamã tinha um paradigma. Quando o profeta mandou um mensageiro para ele, falando para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele falou: mas peraí, eu pensei, olha o paradigma, olha só a mentalidade dele. Eu achei que eu ia chegar lá na igreja, o pastor ia descer e pôr a mão na minha cabeça. Eu pensei que... Irmão, é o que a gente pensa hoje também. A gente é cheio de achismo. Não, eu acho. Para de achismo, irmão. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Para de pôr a sua opinião em coisas que deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Você pode ser batizado no Espírito Santo no culto de terça-feira, no culto de oração, no culto de quinta-feira, no círculo de oração, na sua casa. Jesus é o batizador e Ele batiza como quer e a hora que quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos paradigma. Ele fala que eu pensei, eu achei, se ficou nervosinho, se indignou. Que isso? Eu fiz uma viagem na Síria, misericórdia, agora, olha aí, olha a expressão dele: certamente ele sairia, pôr-se em pé. Olha, já tem até o ritual, ia ficar de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará. Como um monte de gente pensa hoje. Um monte de gente tem o mesmo paradigma de Naamã, por isso que não recebeu a cura ainda, porque está pondo o que? Ritual. Eu acho que nós precisamos fazer isso, eu acho. Não, irmão, é Deus que faz a obra, e Deus não tem método. Ele pode até fazer dessa maneira como tem feito, mas não necessariamente. O operar de Deus, a Bíblia chama de multiforma. Multiforma, assim, de muitas maneiras Deus tem operado. Deus tem operado através de sonhos. Irmão, eu já ouvi testemunho de pessoas que foram batizadas sonhando, foram batizadas pelo Espírito Santo sonhando, começaram a acordar falando língua estranha, estava sonhando, e já acordaram falando estranho. Eu, irmão, quando eu era muito jovem, eu queria pregar a palavra de Deus, mas não tinha oportunidade. Um dia eu estava orando e fui dormir, e eu, no sonho, eu sonhei pregando, irmão, mas que eu pregava mesmo, pregava para pregar e tal. E a partir daquele dia, eu comecei a pregar mesmo, porque Deus faz isso, através de sonhos, através de experiências. Deus trabalha de muitas maneiras. Então para de paradigma, para de achismo, deixa Deus operar de acordo com a vontade dEle. Então a hora que você orar, você vai dizer: Pai, faça a tua vontade, eu preciso dessa cura, eu preciso de um milagre, eu preciso do sobrenatural, mas seja feita a tua vontade. Eu aceito a tua vontade, eu aceito o teu tempo, opere em mim, Senhor. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E Ele ainda fala mais: compara. Você vê lá na Síria, tem o rio Abana e Farpar, muito limpinhos. O Jordão é um rio meio marronzado, barrento. Lá na Síria os rios são tudo limpinho. Que isso? Eu fiz essa viagem, fui até lá. Mas essa era a vontade de Deus, Deus ia fazer uma obra. O interessante é que os servos dele é que vão convencê-lo, porque ele já estava nervosinho, ele ia voltar leproso. Se deixasse pôr na mão, por isso que precisa ser sempre de alguém, ouvir alguém do nosso lado, irmão. Graças a Deus que Deus põe bons conselheiros ao nosso lado. Deus sempre põe alguém que tem visão espiritual para nos orientar, irmão. Quanta coisa Deus já te livrou porque você teve paciência de ouvir. Sabe o que os servos dele fez? Com carinho, falou: meu pai, olha, meu pai, se ele pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria? Então ele mergulha, pediu uma coisa tão simples, convenceu Naamã, que estava indignado, estava nervoso, cheio de paradigma, onde se viu. Eu pensei que o pastor ia pôr a mão na minha cabeça, eu pensei que o pastor ia ficar de pé, ia me ungir, eu já sairia curado. Agora eu tenho que mergulhar nesse rio barrento? Muito bem, e ele foi. Agora imagina a cena. O Rio Jordão é um rio
Não é um rio fundo, é um rio raso, e um rio de águas barrentas, e é um rio pequeno. Ele entra no rio e ele tem que mergulhar. Imagina a cena, aquele homem, ele mergulha a primeira vez e não acontece nada, porque são 7 vezes que ele tinha que mergulhar. Mas fica pensando, ele deve ter mergulhado a primeira vez e falou assim: nossa, estou pagando mico aqui, né? Rios muito melhores lá na Síria e eu aqui mergulhando nesse rio Bahia. Não, essas são 7 vezes, meu pai. Ele mergulha a segunda vez e não acontece nada. Irmãos, às vezes na vida da gente, a gente quer receber as coisas na primeira oração que a gente faz. Eu sei que hoje teve pessoas que vieram aqui orar comigo. Eu vi gente aqui realmente na presença de Deus. Mas às vezes, irmão, não é no primeiro mergulho que a bênção vem. Às vezes você tem que mergulhar a segunda vez. Às vezes você tem que mergulhar a terceira vez. Às vezes você tem que continuar insistindo a 4ª vez. E 4 é demais. 4 já é demais. Mas às vezes você tem que mergulhar a 5ª vez. E muitas vezes você tem que mergulhar a 6ª vez. E a maioria das pessoas desistem porque já foi demais. Mas a palavra profética disse 7. Eram 7 vezes. Isso mostra aos momentos de crise que nós podemos passar. Tem pessoas que vão sair dessa igreja hoje, que sentiram a presença de Deus, mas a crise lá pode desanimá-la. Fui lá, orei, agora parece que a luta até aumentou. É isso mesmo, irmão. Dá o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho, não desanima. Dá o 4º mergulho, não desanima. Dê o 5º mergulho. Deus levantará pessoas para te animar. Não, irmão, venha orar, venha na quinta-feira também, venha no ciclo de oração também. Não vamos desanimar não, vamos continuar orando. Irmã, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a palavra profética que Ele ministrou sobre a sua vida, sobre a sua causa. Deus é fiel para manter a sua palavra em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o seu estado nessa noite. Eu não sei se é ainda o seu primeiro mergulho. Eu não sei se é o seu segundo mergulho. Eu não sei se é o seu terceiro mergulho. Eu não sei se é o 4º mergulho. Eu não sei se é o 5º mergulho. Eu não sei se é o 6º mergulho. Mas eu quero que você saiba, é no 7º. É no 7º mergulho que o milagre irá acontecer. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E no 7º mergulho, aleluia, a palavra de Deus diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino. Aleluia. A carne dele ficou que nem um menino, irmão. Rejuvenesceu, o organismo dele foi tocado pelo poder de Deus. É a fé na palavra. Na verdade, o rio foi só um detalhe. Não foi o Rio Jordão. Você vai mergulhar também no Rio Jordão, não adianta. Você pode mergulhar, você vai sair tudo sujo de lá, não adianta. Não é essa a questão. A questão é a fé na palavra profética. Então creia na Bíblia, creia na palavra. A palavra tem poder santificador, a palavra tem poder curativo, a palavra tem poder de mudar as condições e situações. Não importa o vale que você está vivendo, não importa a luta que você está enfrentando, eu quero que você saiba que Deus marcou esse dia 5, Deus marcou essa terça-feira para falar com você. Você sabe que Deus está falando com você. Ele vai te honrar, Ele vai honrar a sua fé. Creia na palavra do homem de Deus, creia na palavra profética. Deus vai honrar a sua fé, e Deus vai honrar a sua fé, porque a sua fé honra a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ocorreu a cura, glória a Deus. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe, e Deus vai honrar você na sua simplicidade. Continua firme, não desanime. A luta é grande, as lágrimas vêm,
as tribulações vêm, o desânimo vem, mas não pare, continua firme, Deus vai te honrar. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Deus vai te honrar. Amém, irmãos?